Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Hoje tem Vasco. Gigantes da Colina enfrentam Fortaleza às 21h30 com São Januário lotado, ingressos esgotados e muita festa no pré-jogo na barreira do Vasco. Lembrando que teremos o Túnel de Fogo recebendo ali, né, o elenco Cruz Maltino no ônibus e muito mais. Vamos estar apurando o dia inteiro hoje no Caldeirão de São Januário todas as informações pertinentes ao jogo com imagens exclusivas. Então, de antemão, eu já convido vocês para todo o nosso pré, que vai ser feito no TikTok, aqui ó, @LinekerCB, é só digitar isso daqui lá na sua pesquisa no TikTok, segue lá que você vai estar acompanhando inúmeras imagens durante o dia do Caldeirão de São Januário. E claro, vamos falar muito sobre tudo desse jogo, arbitragem, toda a questão que envolve essa partida muito importante. Vamos falar também sobre a rodada 27, né, do Campeonato Brasileiro, jogos que serão importantes para o Vasco também, ó, tá de olho para sair da zona da degola. A arbitragem definida para o próximo jogo contra o Flamengo no Maracanã. Ainda temos ingressos para serem comprados pelo torcedor vascaíno e são poucos, então corre lá. E vamos falar também muito sobre o palpite de vocês aqui sobre essa partida. Mas antes da gente começar, o Mário vai trazer uma informação muito importante para vocês, exclusivamente, que estão assistindo esse vídeo. Mário, vai lá. E antes da gente começar aqui, dar o pontapé inicial no nosso vídeo de hoje, trazendo aí as notícias, informações do nosso Vascão, queria lembrar, rapaziada, que a nossa parceira do canal, a BetWinner, tá com uma promoção incrível e quem ganha é você. Esse mês aí de outubro, a BetWinner tá dando um bônus promocional de R$ 910 quando você faz o seu depósito lá, né, usando o código promocional Mário910. Ou seja, quer tirar proveito dessa parceria, quer fazer uma fezinha no próximo jogo do Vasco? Corre lá, no primeiro comentário fixado, clica no link da BetWinner, pega esse código promocional Mário910 e na hora que você for fazer o seu primeiro depósito de pelo menos R$ 10, coloca esse código aí para ganhar esse bônus de boas-vindas. E tem mais, não para por aí, tá? Todo mundo que se cadastrar usando esse código, né, o Mário910, ainda vai participar de um sorteio em dias de jogos do Vasco nesse mês de outubro, de sorteios aí de valores de R$ 7.000. Serão 14 vencedores e cada vencedor vai ganhar, ó, quinhentinhos no Pix. Então, ó, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da BetWinner, faz o seu registro, faz o seu cadastro, pega o código promocional e insira para tirar proveito dessa parceria, beleza? E agora, bora pro vídeo que tem muita notícia importante. Então é isso, torcedor vascaíno, corre lá no primeiro comentário fixado e não perca nenhuma dessas oportunidades. Daqui a pouquinho estou chegando em São Januário para fazer aquela cobertura especial para vocês. Já estou me dirigindo para o Caldeirão, mas a gente vai comentar aqui muito sobre o jogo, né? O Vasco que enfrenta o Fortaleza hoje, visando se afastar da zona da degola. O Gigante da Colina, que está em 17º colocado, com 27 pontos, vencendo, pode chegar aos 30 e, dependendo dos resultados, sair da zona do desconforto. Vale lembrar que a rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje às 19 horas, com o jogo entre Grêmio e Atlético Paranaense. Às 20 horas tem Coritiba e Cuiabá. Lembrando que nesse jogo, uma vitória do Coritiba coloca o Cuiabá de vez na luta contra o rebaixamento. E o Coritiba, que está lá embaixo na tabela com 20 pontos, não alcança o Vasco. Então, uma vitória do Coritiba sobre o Cuiabá coloca mais um time aí na briga contra o rebaixamento. E depois, às 20 horas, também na Arena Independência, o América Mineiro enfrenta o Botafogo. O América Mineiro, que é o lanterna da competição, contra o Botafogo, que é o líder da competição. Às 9h30 da noite, jogos importantes visando a zona do rebaixamento. O Vasco recebe o Fortaleza, o Goiás recebe o São Paulo lá na Serrinha e o Bahia recebe o Inter na Fonte Nova. Jogos diretos para quem luta contra o rebaixamento. Lembrando que o 16º, primeiro fora da zona do rebaixamento, é o Bahia, que vai enfrentar o Inter em casa. O Vasco, que é o 17º, o primeiro dentro da zona do rebaixamento, enfrenta o Fortaleza. E o Goiás, que está abaixo do Vasco em 18º, mas com os mesmos números de pontos, também enfrenta em casa o São Paulo. Então, os três que estão ali na briga por essa vaga, né, de sair da zona da degola, vão jogar em casa
contra seus respectivos adversários. Depois, lá na quinta-feira, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro no Allianz Parque. O Cruzeiro também amanhã na quinta-feira recebe o Flamengo às 19 horas no Mineirão. O Santos também na quinta-feira joga às 20 horas contra o RB Bragantino e fechando a rodada na quinta-feira às 21h30 Fluminense e Corinthians. Caso de vitória do Fluminense, o Corinthians também automaticamente entraria na briga contra o rebaixamento. Então, rodada importantíssima para o Vasco, só a vitória interessa. E o técnico Ramon Dias trabalhou bastante nessa data FIFA para tentar encontrar o Vasco ideal para esse jogo, né? Lembrando que a provável escalação que o GE trouxe no último dia, né, trouxe uma escalação um pouco diferente, a apuração do GE, a provável escalação do time do técnico Ramon Dias. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Maicon e Léo fazem a dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Uma formação diferente com 4 homens no meio campo, Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes e o francês Payet. No ataque, Gabriel Peck e Pablo Verrete. Então, uma mudança na formação do técnico Ramon Dias para um 4-4-2 um pouco mais conservador. Lembrando que a equipe do Fortaleza é uma equipe muito perigosa e, segundo as últimas apurações que nós tivemos hoje, né, temos um time titular. É isso mesmo. O Vojvoda vai vir com a equipe principal para enfrentar o Vasco em São Januário. A provável escalação do Fortaleza seria o goleiro João Ricardo, Tinga na lateral direita, o Brits e o Tite fazem a dupla de zaga e o Bruno Pacheco na lateral esquerda. Caio Alexandre e Zé Wellison fazendo ali a dupla de volante com Tomás Pochettino um pouco mais adiantado. 3 atacantes, o Iago Pikachu pela direita, o Guilherme pela esquerda e o Lucero como centroavante, a equipe principal do Fortaleza. Então, provavelmente, o Vojvoda não venha a poupar ninguém, pensando nada em final por enquanto, e deve vir com força máxima aqui para o Caldeirão de São Januário, um jogo muito difícil e o Vasco precisando vencer. Lembrando que a arbitragem desse jogo será de Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul, e o VAR, Rodrigo Guarizo de Amaral, de São Paulo. Lembrando que já tivemos várias polêmicas com esse VAR. Espero que não aconteça nenhuma nessa partida em São Januário. E falando sobre arbitragem, vou sair um pouquinho desse jogo aí contra o Fortaleza para falar do próximo jogo nesse final de semana, no domingo, contra o Flamengo. A arbitragem definida para o clássico. Rafael Claus será o responsável pelo apito no clássico entre Flamengo e Vasco, meio a meio, 50% de torcedor vascaíno contra 50% de torcedores rubro-negros vão abrilhantar o clássico. Espero que a arbitragem não tome a si a grande imagem do jogo. O Vasco também precisa vencer o Flamengo para, quem sabe, sonhar, né, em caso de vitória contra o Fortaleza, em coisas maiores. Lembrando ao torcedor vascaíno que ainda restam ingressos para serem comercializados para o setor sul, destinado à torcida do Vasco. Então, torcedor, corre lá no site do Flamengo, porque não tem essa de sócio, carteirinha e sócio gigante. Tem que ir lá no site do Flamengo, fazer o seu cadastro e comprar o seu ingresso do setor sul, destinado ao torcedor vascaíno. Não esqueça que você tem que se cadastrar na aba de torcedor do Vasco. Não se cadastre na aba de torcedores do Flamengo, porque você não vai conseguir acessar o setor sul. Então, é uma informação muito importante para você que vai... Muita gente me mandando mensagem se embolando nessa situação. Vai lá e se cadastra no site do Flamengo e não tem, para flamenguistas, a opção do setor sul. Você tem que ir lá na aba exclusiva para torcedores do Vasco e fazer o seu cadastro. Mas voltando para Vasco e Fortaleza, não esqueça que nós vamos estar transmitindo para vocês tudo desse jogo. A gente vai chegar muito cedo em São Januário, então toda a movimentação estaremos ao vivo inúmeras vezes durante o dia. Corre lá no TikTok, @AlineQCB, e não perca nada. Nós vamos estar diretamente de São Januário o dia todo. E lembrando que aqui teremos live pós-jogo e tentaremos abrir lá também do Caldeirão. Então se inscreva
no canal. Eu queria saber o seu palpite para esse jogo contra o Fortaleza. O meu, 2-0 para o Vasco. E o seu? Corre lá nos comentários. Vamos ficando por aqui, tô partindo agora para o Caldeirão. Aguardo você nessa transmissão maravilhosa que nós vamos abrir hoje praticamente o dia todo e você vai acompanhar toda a movimentação da torcida, do elenco, do estádio de São Januário, dos arredores ali da Barreira. Você é o nosso convidado, então corre nas nossas plataformas. Forte abraço, partiu Caldeirão, saudações vascaínas.